Sejam bem-vindos à aula de número 5 do nosso primeiro módulo da disciplina de História da Educação do UBM. Hoje nós vamos falar muito sobre a educação clássica grega, que foi o berço da civilização oriental. É a civilização da qual nós herdamos a maior parte das concepções, das organizações, nós herdamos da parte ocidental, tá? Nós vamos começar falando primeiro, eu gostaria que vocês baixassem no ambiente de aprendizagem de vocês o slide da aula 5. E aí nós vamos acompanhar. Eu não vou colocar os slides, vocês vão acompanhando com os slides aí, ou imprimem, e eu vou falando de uma forma assim já explicativa, ok? É importante que antes dessa aula vocês tenham lido o capítulo 3 do livro da Aranha, tá bom? Então a gente precisa muito que vocês tenham esse hábito de leitura também, até porque para que as dúvidas que forem surgindo, vocês vão trabalhando e vão anotando para que possam estar fazendo essas perguntas pra gente, ok? Então a primeira pergunta que eu quero falar em relação à educação clássica grega é se vocês conseguem pensar qual que é a contribuição que essa educação, né, que a antiguidade clássica, ela traz pra gente. E aí no final eu quero que vocês respondam isso pra mim, combinado? Antes da gente começar em relação a estudar a questão da antiguidade grega, é importante que a gente recapitule a nossa última aula. A última aula nós falamos sobre as civilizações orientais. Nas civilizações orientais, nós falamos sobre Índia, Egito, os hebreus, vamos ver, vamos pensar mais um aí que a gente falou, Mesopotâmia. Nós falamos dessas civilizações que foram muito importantes naquele período, que estavam mais situadas na Ásia e no norte da África. Depois foi a vez da Europa. E quando chegou a vez da Europa, onde foram florescendo essas novas civilizações, nós temos duas civilizações grandes que fomentaram a organização das civilizações ocidentais, que foi a Grécia e Roma. Lógico, de forma sucessiva, primeiro a Grécia, depois a Roma. Dentro da última aula que nós conversamos, né, nós podemos perceber que a Grécia, né, a antiguidade grega, ela nasceu da fusão inicial de diversos povos. Diversos povos foram se unindo na região onde a gente conhece, né, da antiga Grécia. E nessa região, meus alunos, nós temos muitas montanhas. Então, as cidades, estados, que assim, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, elas foram sendo constituídas e elas tinham a mesma língua, né, e alguns aspectos políticos, a mesma questão religiosa. Então, alguns aspectos políticos são diferenciados, tá bom? É importante a gente saber que não é sempre que a gente ouve a palavra Grécia. Eles eram chamados de Hélade ou Helás, que surgiram a partir daí o nome helenos ou bárbaros, de uma forma mais pejorativa, tá bom? E aí mais tarde a gente tem a palavra Grécia, que surgiu do latim, combinado? É importante a gente falar sobre esse período da constituição e ascensão do mundo grego, porque a gente pensa que a Grécia sempre foi, como se diz, avançada em seus tempos. Na verdade, a Grécia, ela teve um momento de formação e a partir daí ela foi desenvolvendo a sua cultura. Então é muito importante que vocês tenham em mente a periodização da história da Grécia Antiga, tá? Então, quando a gente fala assim de alguns termos, por exemplo, a questão da democracia, alguns termos em relação à educação voltada para a razão, a gente não fala lá da formação da Grécia. Isso aí é mais no período clássico, né, do arcaico para o clássico.
combinado? E aí nós vamos falar de cada período, combinado? Eu vou falar muito combinado, gente, é muito difícil, eu tô tentando, tá? Vai dar tudo certo. A civilização micênica é a nosso primeiro período na educação, na história da Grécia Antiga. Esse período micênico, a civilização micênica, ela data de 2000 anos antes de Cristo, tá? E aí, nós vemos muito nesse período, um período de formação do povo grego. E para essa formação, a gente sabe, a gente viu na última aula, existiam-se muitas guerras, tá? Para a questão das conquistas. Então, nesse período, a formação do povo grego, com a junção de várias tribos. O povo grego, ele era muito voltado, ele era escravo de outros povos. E eles começaram a perceber que eles tinham força, começaram a se organizar para que eles pudessem crescer e se fortalecer, tá bom? Então, nesse período, prevalece uma educação baseada na crença mitológica ainda. Lembra da questão da educação oriental, das tribos, que ainda era uma educação voltada somente para as questões das divindades, aquilo que a divindade falou, ou aquilo que a natureza, em forma de divindade, atribuiu. E a educação nesse período ainda é voltada na crença mitológica, na qual as explicações para a vida, os acontecimentos, são e devem ser guiados e decididos pelo sobrenatural, ok? Esse período, ele é um período muito importante para a organização do mundo grego, mas em relação à consolidação do povo heleno, ok? E aí a gente passa para os tempos homéricos. Homero, vocês vão ver uma figurinha dele aí no slide, ele foi um escritor, né? E ele escreveu uns poemas, Ilíada e Odisseia. Nesses poemas ele conta a trajetória de Troia e outras de guerreiros. E a educação nesse período homérico era uma prática de oralidade. Então eles pegavam esses poemas e iam lendo, iam falando e iam decorando esses poemas, tá? Era uma transmissão de um legado cultural no país, mas ainda continuava na concepção mítica, tá? Do sobrenatural ainda, na questão da visão sobrenatural do mundo. Passado o tempo homérico, nós vemos para o período arcaico. Nesse período arcaico, que corresponde do século 8 ao século 6 a.C., é que a gente começa a observar os termos cidades-estado dentro da Grécia. Então, nós temos o mundo grego, ele é um ambiente, né? E nós temos várias cidades-estado que estão entre montanhas. Você pode procurar um mapa desse período, onde você vai ver as principais cidades-estados organizadas nesse período arcaico. É um período dessa formação, é onde a gente começa a ver a questão, deixa eu ver com esse aqui, da escrita. A gente começa a ver a questão do uso da moeda, não mais câmbio, tá? A gente começa a ver a organização de algumas leis, já que tem a escrita, a legislação, tá? E uma vida mais urbana. A gente começa a falar sobre polis grega, que são esses espaços urbanos, ok? E aí, gente, nesse período arcaico, a gente começa a ver a figura de um profissional, de uma pessoa, que seriam os sofistas, que mais tarde eu vou falar um pouco sobre eles, tá bom? O período clássico, que vem logo depois do arcaico, gente, eu quero que vocês imaginem isso aqui em questão de centenas de anos, tá? Cada período, não é assim, agora acabou o período arcaico e vamos entrar no período clássico. Não, é uma gradativação desse período. A gente está colocando aqui algumas coisas que mais marcam a questão da educação em cada período desse, combinado? E aí nós temos o período clássico. No período clássico, nós temos o desenvolvimento da arte, da literatura, a
civilização propriamente dito, né? A literatura e o que a gente chama muito da questão da filosofia. Tá dando para vocês enxergar? Tá, né? Dentro desse período clássico é que a gente começa a perceber uma modificação entre o arcaico e o clássico do pensamento do povo grego. Antes que estava muito preso aos mitos, aos deuses, que a gente escuta muito sobre isso, as questões dos signos que a gente ouve, tudo vem desse período, tá? Então esse período que corresponde ao apogeu da civilização grega, quer dizer, a consolidação ao máximo, onde a gente tem mais desenvolvimento de leis e de política. Então nós temos aqui, ó, a palavrinha polis, que ela dá isso a entender a questão da política e a questão da democracia. Porém, ainda tem a questão do sistema de escravismo, ok? Então a gente não pode perder esse foco. E aí nós podemos ver que nesse período é que a educação ela passa a ser voltada para a razão. A gente deixa as questões do sobrenatural um pouco de lado e a gente começa a trabalhar a questão do pensamento, da razão. A gente colocar as questões lógicas, né? A gente começar a pensar nessa questão. E aí, nesse sentido, a nossa educação ela vai começar a se desenvolver nesse propósito, tá? A gente vinha aqui num período, num propósito mais mítico ainda, né, voltado para o sobrenatural, e entre o período arcaico e o clássico, essa concepção começa a modificar. Nesse período clássico, nós temos a ascensão de duas cidades, meu quadro está ficando pequeno, de duas cidades que a gente fala muito delas no dia a dia, que é a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. A cidade de Esparta, nós vemos muita organização militar. Tanto que o filme 300 é um filme até um pouco violento, se vocês não gostam de ver muito sangue, mas a gente pode ver o resumo dele, né? Mas o filme 300, ele mostra justamente como que era a organização desse povo espartano, tá? O Estado passa a controlar a educação. E o objetivo era dar a cada indivíduo o nível de perfeição física. Tanto que na história da educação inclusiva, quando a gente trabalha a educação inclusiva, nós podemos perceber que nesse período é um período assim, de exterminação total. Se uma criança nascesse com algum tipo de deficiência, ela era sacrificada, ela era lançada de alto das montanhas, porque as pessoas elas faziam realmente um culto ao corpo. Então, quando a criança nascia, já observava todas as nuances, tudo o que acontecia com aquela criança, se ela tinha os dois braços, se as funções elas estavam funcionando, se estava tudo certo, porque se não tivesse alguma coisa que não tivesse com uma questão para eles da perfeição, eles tinham que sacrificar aquela criança. Então, nesse período, dentro dessa cidade-estado, né, são duas cidades-estados que mais se destacam na história, em Esparta, a questão da perfeição física, ela é o auge da organização desse local, tá? Então a gente vê que eles queriam muito que o cidadão, né, espartano, ele fosse um ótimo soldado, fiel, obediente às regras e que ele fosse então um soldado ideal. Então, para isso, a educação tinha que ser voltada para os homens e voltada para a sobrevivência e para a organização do corpo físico, né? Então a gente vê aqui uma decadência em relação à razão. Não há muita
não há muita prática voltada para isso, tá? Então, eles têm essa visão voltada para a razão. No slide, não dá para ver qual que é esse aqui, só um momento. No slide de número 16, tá? Ih, minha caneta caiu. No slide de número 16, tinha que ter colocado aqui do lado da Esparta. Você consegue ver um trecho do filme 300, onde dá um resumo de como era a educação do menino em Esparta, tá bom? Então, você dá uma pausa agora, vai no slide 16, clica no link que vai sair no YouTube esse vídeo. Pronto, você já viu o link. Então, você percebeu que a educação em Esparta, ela é voltada justamente para as questões militares, tá bom? Já em outro local, que foi perto dali, como se diz, nós temos Atenas. E a educação em Atenas, a educação ateniense, ela já olhava assim, não, o corpo físico ele é importante, ok. Mas a gente precisa também de pensar no intelectual, no conhecimento que esse ser humano vai trabalhar, né, no dia a dia, no cotidiano e até nas guerras. Então, o menino em Atenas, ele era também entregue aos cuidados de um escravo, que nós temos como nome de pedagogo, que vem do termo paidós, que é criança, e agein, conduzir, é aquele que conduzia a criança aos ambientes onde havia os estudos mais intelectuais. A gente tem muito estudo da música, tá? E a questão da ginástica também. Então, a gente tem a questão da retórica, da fala, né? De trabalhar, que o grego, ele tinha essa possibilidade, ele falava assim, que se você não se portar, se você não falar direito, você não era um bom grego. Então, tinha essa questão do ensino da retórica. E aí, dentro da educação na Grécia, a gente começa a perceber que o homem, ele passa a ser livre para pensar, para criticar, para refletir e descobrir a partir dele mesmo a racionalidade da vida. Então, dentro desse período clássico, que a gente começa a ver a ascensão da valorização da razão em detrimento a questões míticas, ok? Então, o homem, ele começava a ser a medida dele próprio. Nós vamos ver alguns filósofos que falam em relação a isso. Ele é capaz de transformar, entender e usar os recursos da natureza a seu próprio benefício. E aí a gente tem os grandes filósofos que nós vamos falar agora sobre eles. Vamos apagar aqui. O primeiro que nós vamos falar são os sofistas. Os sofistas são os primeiros filósofos a tratar das questões humanas. São sábios itinerantes, eles iam de cidade em cidade e eles eram considerados uns mercenários, vamos dizer assim, porque eles cobravam pelos ensinamentos. Mas alguns escritores falam assim que eles foram muito criticados em relação a isso. Porém, eles não tinham de onde tirar o sustento. Ele foi muito criticado por Sócrates, mas Sócrates ele era da aristocracia, ele era nobre, né? Ele tinha uma vida boa, vamos dizer assim. Os sofistas, eles precisavam de dinheiro. Então, eles cobravam pelas suas aulas. As aulas dos sofistas eram voltadas para as questões humanas e pela relatividade. Um sofista que foi muito famoso, ele tem como nome Protágoras. Não é Pitágoras, tá? Protágoras. Ele viveu em 485 a 410 a.C. E ele fala que o homem é a medida de todas as coisas. Então, a gente começa a ver aí a questão da relatividade. Aí nasce esse conceito de relatividade. Isso não é errado para mim. Então,
posso fazer. Eu não considero, aquilo tudo é relativo. O homem ele se torna medida para as coisas. Então, depois houve uma crítica em relação a isso dos sofistas, tá? Eles sistematizaram o ensino em 7 artes liberais. Então, começa, gente, a organizar o currículo, né? A gente fala tanto de português, matemática, não é nesse período, mas assim, você começa a ter uma educação que tem uma pré-organização em relação à sua estrutura, tá bom? Então isso nasceu lá na época dos sofistas, entre o período arcaico e o período clássico. Outro filósofo que surge aqui nesse período é Sócrates. Todo mundo já ouviu a famosa, né, esse famoso nome. Ele é uma figura emblemática da história da educação e da filosofia. Ele criticava a cobrança de aulas feitas pelos sofistas e ele tomou como ponto de partida o princípio básico dos sofistas, que o homem é a medida de todas as coisas. Ele fala, se o homem é a medida de todas as coisas, a primeira obrigação de todo homem é buscar conhecer a si mesmo. Então ele tem a premissa, né? Ele fala muito em relação a conhece-te a ti mesmo. E como que ele vai fazer com que as pessoas conheçam a si mesmo? Né? Na consciência individual, que se deve procurar os elementos determinantes da filosofia e da vida e da educação. O método socrático, que a gente vê assim, como que ele fazia isso? Ele utilizava de perguntas que ele fingia ignorar. Então ele tinha a questão da ironia. E depois ele tinha a maiêutica, que era fazer outras perguntas para levar o interlocutor a descobrir a verdade. No slide número 21, também tem um trecho, é um diálogo de Sócrates com Hippias. É um filme bem antigo de Sócrates, mas eu achei muito legal a gente trabalhar essa questão só para vocês entenderem como que é o método socrático na prática pelo próprio Sócrates. Então dá uma pausa e vai nesse link que está no slide 21. Pronto, voltamos. Nesse filme vocês perceberam que Sócrates começa a perguntar sobre o que é beleza. E ele faz perguntas que faz com que aquele conhecedor da época, né, Hippias, ele era um matemático, e que ele começasse a pensar. Tanto que ele desistiu, saiu, né? Poxa vida, esse cara está perguntando demais. E isso muitas vezes nós fazemos com os nossos alunos. Nós perguntamos, olha eu dando a resposta no final da aula. Nós muitas vezes fazemos isso. O aluno te pergunta uma coisa, você volta com uma pergunta. Como se você não soubesse, é uma ironia. Eu sei a resposta, mas eu vou perguntar. Então a gente vê muito o nascimento dessa questão da razão, da gente começar a fazer com que a pessoa reflita sobre o que ela está falando, tá? O método socrático, ele ficou muito famoso através de Platão. Por quê? O discípulo de Sócrates se chamava Platão. E Platão concorda com Sócrates e ele escreve esses diálogos de Platão, de Sócrates. Porque Sócrates mesmo não escreveu nenhum livro, tá? Vou ficar do lado de cá, né, gente? Que eu não tô tampando, não sei. Depois vocês me mandam como que ficou, o que pode melhorar, tá? Então, Platão, ele foi discípulo de Sócrates e ele escreve esses diálogos. Só que dentro da escrita desses diálogos, ele impõe também um pouco do seu pensamento. Então ele concorda com Sócrates sobre a necessidade de se procurar uma nova base moral para a vida, a qual deve se encontrar em ideias da verdade universal. Na educação deve-se levar em conta que tanto o corpo quanto o espírito, eles precisam ser exercitados. Então os exercícios corporais, a cultura estética, isso tudo, a moral, a formação científica e filosófica devem constituir o conteúdo da educação.
E aqui a gente começa a ver, sair da questão da relatividade, a gente vai para o idealismo, tá? E aí a gente vê que dentro de Platão, ele também subdivide a questão da educação em bronze, prata e ouro. E aí a gente vê essa subdivisão bronze para aqueles que não vão fazer outras, mais os trabalhos manuais, práticos, a prata para questões de organização do ambiente, e aí a ouro, que é aquele que chega no ouro, é aquele que tem toda essa educação e chega lá no auge de ouro, é que ele pode governar. Sabe-se, porém, que esse tipo de pensamento, tanto de Sócrates quanto de Platão, quanto essas ideias foram só trabalhadas somente depois na filosofia cristã, tá? Sobretudo nos seus primórdios. Então a gente pode perceber que no período a gente faz a gente comenta sobre eles porque eles existiram nesse período, eles pensavam sobre isso nesse período, mas que eles não conseguiam ainda colocar em prática os seus ensinamentos, tá? Nós temos um outro também nesse período que se chama Isócrates. Só nome bonito, né, gente? Isócrates, ele faz a defesa da retórica. Ele se opõe a Platão, tá? E a metodologia dele é a metodologia de repetição do discurso. Na verdade, o que ficou mesmo básico na educação foi o que Isócrates colocou. Platão, ele deu as ideias, mas o que foi colocado em prática mesmo foi o que Isócrates falou. Que tanto que Cícero, ele descreveu que Isócrates ensinou a Grécia a falar. Porque a gente tem muita questão da metodologia do discurso e da repetição. Tem gente que ainda ensina com repetição, né? Voltado mais esse ensino da Grécia mesmo, tá? E aí, por fim, não menos importante, nós temos Aristóteles. Aristóteles foi discípulo. Ele foi discípulo de Platão, ok? E ele foi um dos professores do Alexandre o Grande, tá? Ele formou sua própria escola, que é o Liceu, que ele organizou isso. A filosofia dele era uma filosofia peripatética, que era ensinar andando pelos jardins, ok? E Aristóteles, ele foi o pai da investigação científica. Ele, ao contrário de Platão e Sócrates, ele afirma que a virtude está na conquista da felicidade e do bem. E aí a educação dele é a partir de imitação, e primeiro grande cientista e sistematizador. Ele sistematizou algumas espécies de animais, ele organizou isso como uma questão científica mesmo, bem arcaica, né, bem clássica, mas ele foi um dos precursores dessa questão da investigação científica. Alguns termos utilizados na história entre Aristóteles a gente tem até hoje, como fim, causa, matéria, forma, princípio, motivo, faculdade, energia, hábito, categoria, meio. São termos que nós utilizamos no nosso dia a dia e que surgiram lá no período com Aristóteles, ok? E aí nós chegamos, gente, no período helenístico, que Aristóteles já está aqui nesse meio aqui, tá? Que é o século 3 e 2 a.C. O período helenístico, ele é marcado pela decadência do império. Nós temos aqui conflitos internos, guerras constantes com os persas e os romanos, e a gente tem aqui a questão da dominação de Alexandre o Grande. Um filme, eu até coloquei no slide 26, tem a dica desse filme, tem até no Netflix, se eu não me engano. Alexandre é um filme que vai contar justamente a história dele.
Alguns historiadores falam que é invenção, que não tem muito daquilo, mas eu quero que vocês se atentem para as conquistas que Alexandre fez e os pensamentos. Inclusive, Aristóteles aparece nesse filme ensinando sobre a vida, sobre a felicidade, sobre o bem. É muito interessante para quem gosta de filme, tá, gente? Não é obrigatório, mas é uma forma diferencial de você aprender melhor em relação a isso. E aí, dentro do que a gente está falando aqui na questão de educação, eu não sei o que eu posso apagar. Vocês já dá pausa, gente, copia o que está colocando, que aí não tem problema, tá? Vou apagar. O bom de aula de vídeo é isso, né? Aí a gente pode apagar, não tem problema. Então, deixa eu apagar aqui os filósofos, que está mais embaixo aqui. Nós temos no nosso livro, no nosso capítulo, algo falando sobre uma coisa que se chama paideia. E é algo que nós precisamos de refletir. Na Grécia clássica, nesse período, as explicações predominantemente religiosas foram substituídas pelo uso da razão. Nós conversamos sobre isso quando a gente foi falando dessa ascensão, dessa história da Grécia Antiga. Desse momento, a gente começa a ver uma razão autônoma, inteligência crítica e pela atuação da personalidade livre, capaz de estabelecer uma lei humana e não mais divina. Então, há uma necessidade de elaborar, teoricamente, o ideal de formação. E não do herói, mas do cidadão. Então, a gente começa a ver algumas modificações de pensamento em relação à ideia de que como era no período micênico. Então, a gente vê que a paideia, ela veio para mostrar que houve essa modificação. E aí que deixa de ser um depositório de saber da comunidade para se tornar aquele que elabora a cultura da cidade. Então a ênfase do passado, que era das comunidades tribais, foi deixada para trás e a gente se desloca agora para o futuro. A ênfase agora é que ninguém seja preso ao destino que foi traçado, ok? Mas é capaz de um projeto, de uma utopia. A palavra paidagogos, né, pedagogo, denominava inicialmente o nome de era um escravo que conduzia a criança com o tempo e o conceito ampliou-se para designar toda teoria sobre educação. Então hoje a gente vê que pedagogo é algo relacionado à educação, né? Nem vou escrever isso não. Mas a gente vê que naquele período era somente um escravo que conduzia a criança à escola. A educação, as primeiras linhas conscientes da ação pedagógica se influenciaram pelos séculos da cultura ocidental. E aí algumas questões começaram a surgir nessa ideia, né, dessa concepção de cultura. Quais questões? Por exemplo, o que é melhor ensinar? Como é melhor ensinar? Para que ensinar? Enriqueceram então essas perguntas, enriqueceram as reflexões dos filósofos e marcaram as diversas tendências que nós temos hoje em dia. Hoje nós perguntamos isso. Para que eu aprendo? Por quê? Qual que é a melhor forma? Nós estamos agora, olha, num período, como se diz, de virtual, né? Um ambiente virtual de aprendizagem. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um quadro? Isso são questionamentos que surgiram já lá no período grego. São ideias de começar a pensar sobre a educação. E aí, algumas considerações que eu gostaria muito de deixar para vocês agora, para a gente finalizar essa questão do período grego. A educação grega, ela passa para a formação integral do indivíduo, corpo e mente, tá? Sem a escrita, a gente lembra que a educação ela era ministrada pela própria família, conforme tradição religiosa. Com o advento da escrita, a transmissão começou a ser difundida, já que a formação das escolas, mesmo assim, era mais esportiva, como a gente viu ali atrás, tá? Questões de gêneros, meninos e meninas. Alguns historiadores dizem que os meninos eles eram violentados de todas as formas até chegar à idade de 7 anos.
Sobreviveu, tem 7 anos, sobreviveu, vai fazer uma escola, uma instituição pública para formar soldado. E as meninas não tinham acesso à educação, tá? Na verdade, as mulheres, elas eram tidas como fortes para a questão da procriação, tá? Então, elas eram tidas como importantes na educação desses meninos e também na procriação. Elas tinham que ter uma saúde boa para que tivessem filhos fortes, né? E soldados ótimos, bons. Então, vamos lá. Nós passamos de... Vamos apagar aqui um pouco. Nós passamos de tempos heróicos, que foi lá no período micênico, ao helenismo, ok? A educação, nesse período, ela sofreu significativas mudanças. A gente passou da habilidade guerreira aos ginásios e até a literatura e a retórica. Então é importante a gente perceber que a gente tem essa transitoriedade. A gente vê habilidade guerreira, tempos heróicos, e a gente foi fazendo o quê? Com o passar dos séculos, não foi de um ano para o outro, dos séculos, nós vemos a questão da literatura, da retórica, tá? Infelizmente, a gente tem algumas críticas a fazer nesse período, é que há uma desvalorização da formação profissional, porque é uma sociedade escravista, escravos não estudam, escravos tinham que se virar, né? A gente tem essas questões ainda acontecendo naquele período. A educação estudada era privilégio, então, das classes ociosas, das que não precisavam de trabalhar. A gente fala muito da questão do ócio, né? A escola era um lugar de ócio, era um lugar daquelas pessoas que não precisavam de trabalhar, porque tinham quem trabalhasse por eles. A Grécia foi, então, o berço das primeiras teorias educacionais. A gente viu que do questionamento, né? Do que o que eu vou ensinar, o que eu vou passar para o outro. Então, após as inovações dos sofistas, quem exerceu maior influência na educação, né, da Grécia foi Isócrates mesmo, tá? Apesar de que nós temos a presença dos outros, tá? Ele exerceu animando a polêmica com Sócrates, Platão e Aristóteles. Embora esses últimos não tenham influenciado a educação do seu tempo, somente Isócrates. E a contribuição dos filósofos clássicos para a pedagogia encontra-se na concepção de natureza humana, cogessência e racionalidade. Então a gente vê isso dentro de Sócrates, Platão e Aristóteles, ok? Eu deixei no último slide o link de vídeos curtos que vai te dar uma ideia melhor em relação a Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? São vídeos muito didáticos e práticos. Eu gostaria que vocês assistissem para que vocês tivessem essa ideia, tá bom? Até a próxima aula. Eu espero que deu para dar uma entendida um pouco sobre o que a gente está falando. Um grande abraço.